Quero convidar você a refletir a palavra de Deus nesta noite. E a palavra de Deus, apesar de ser palavra de Deus, ela foi escrita por homens, no plural, né? Muitos autores, muitos editores. Eu já ouvi muito, inclusive o meu avô, na época que eu fui tentar pregar o evangelho para ele, ele disse: eu não creio em palavra, em nada, eu não creio em palavra de homem, a Bíblia foi feita por homem. Então essa é uma das implicações que muitas pessoas usam para descredibilizar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No entanto, é pura ignorância, porque falando isso é desprezar a obra que Deus fez com as suas próprias mãos e dizendo ele ainda, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Deus fez o homem, o ser humano, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Eu já ministrei aqui, eu acho que o ano passado, sobre o significado mais profundo dessa palavra, imagem e semelhança de Deus. Não quero entrar aqui nessa questão agora, mas é só para dizer que o homem, o ser humano, quando a Bíblia usa a expressão, o vocábulo homem, está falando da humanidade. Por isso que diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então o homem, o ser humano, por ser criado à imagem e à semelhança de Deus e pelas próprias mãos do Criador, soprando ele fôlego de vida no ser humano, será que esse ser humano não é digno de escrever as palavras do Criador? Só para pensar um pouco. É óbvio que sim. E o Criador, como eu já disse várias vezes, o Criador deste universo tão magnífico que nós conhecemos tão pouco, as pessoas que estudam astronomia, física, eles conseguem explicar um pouquinho mais a grandiosidade deste universo através das pesquisas. O Deus que criou tudo isso, e muito mais ainda, que nós não conhecemos, não sabemos, Ele não poderia jamais, não há como Ele se manifestar a criação, a criatura, com toda a sua glória, com todo o seu poder, na sua forma, na sua glória divina, para falar ao ser humano. Aliás, uma única tentativa de Deus, uma tentativa mais próxima disso que Deus fez, que foi falar com Moisés no Monte Sinai. O povo de Israel que estava ao pé do Monte Sinai, ouvindo as vozes de trovão, que eram as vozes de Deus, ouvindo Deus falar, eles se prostraram, caíram ao chão temerosos, com medo de serem mortos, fumegados pelo fogo de Deus, pelos raios e trovões que ali estavam acontecendo ao vivo, aos olhos e aos ouvidos daquele povo. Mas foi uma pequena demonstração da glória de Deus. Então o povo clamou a Moisés para que Moisés intercedesse por eles a Deus, para que Deus não falasse com eles, não falassem de modo que eles pudessem ouvir, mas falasse somente com Moisés. E Moisés transmitiria as palavras de Deus ao povo. Para vocês terem noção, isso está em Êxodo. Aos Hebreus também fala um pouco disso. Para vocês terem noção, a grandiosidade de Deus. Todavia,
esse Deus grandioso, sublime, inexplicável, imensurável, glorioso ao extremo, Ele sempre esteve presente com a criação. O Criador sempre esteve presente com a criação, não na sua forma, na sua glória. Eu falo forma, é uma expressão humana que eu consigo achar para falar da forma, da imensidão da glória de Deus, da pessoa de Deus. Deus sempre esteve com a criação, porém, numa forma humanizada. Numa forma humanizada, sim. A Bíblia está repleta disso. Está repleta disso. Deus apareceu a Abraão, comeu com Abraão, em forma humana, gente. Está na Bíblia, está em Gênesis. E Deus falava com Adão também, lá no jardim, forma humana. Então Deus sempre esteve com a humanidade, sempre se manifestou e se revelou à humanidade por diversas formas. Por diversas formas. E a forma mais perfeita que eu digo, a forma mais plena de manifestação, da manifestação de Deus, foi a encarnação na pessoa do Filho. Deus se encarnou e esteve presente com a humanidade, sentiu as dores da humanidade de uma forma mais precisa, sentiu as necessidades da humanidade. Como diz a carta aos Hebreus, para quê? Para que hoje esse Deus, a pessoa do Filho, chamado Jesus Cristo, que tomou a forma humana, para que hoje Ele possa compadecer-se de nós, nos momentos que precisarmos, que carecermos da sua compaixão, nos nossos momentos de dores, de aflição, de necessidades. Por quê? Porque Ele foi humano. Ele se humanizou, Ele sentiu as nossas dores e necessidades. Ele sentiu frustrações como eu e você. Ele sentiu decepção como eu e você. Ele foi traído como eu e talvez você. Essa foi a forma mais plena do Criador, do Deus se humanizar e estar presente com a humanidade. Mas não foi todos que reconheceram a presença do Deus Criador entre nós, os humanos. Mas, como disse o mestre, mas bem-aventurados serão e são todos aqueles que não viram, mas creram na revelação que hoje aqui está contando para nós de tudo isso que eu estou falando. Os evangelhos narram os fatos que aconteceram entre Deus e a humanidade, por meio de Jesus Cristo. E por que Deus fez isso? João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. E disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que se alimenta de mim, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que maravilha. É o Criador cuidando da criatura, o Criador cuidando dos seus filhos e filhas. Agora eu quero convidar você para lermos o Evangelho de Jesus,
Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 7. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Eu quero ler a partir do versículo 18, que fala de Jesus e João, o profeta, que batizava no Rio Jordão. E diz assim o texto: os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então, João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que havia de vir? Ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos imundos, e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram de Jesus, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões, a respeito de João. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem a qual as Escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Olha só, isso aqui é muito sério, hein? Os fariseus e os mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles. Que propósito? A redenção, o perdão, a salvação por meio de Jesus Cristo. Pois recusaram. Por que eles rejeitaram o propósito de Deus? Porque eles recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. E aí ele conta uma parábola a respeito de algumas crianças que dançam na praça e tocam flauta e ninguém se alegra, né? Queridos, que Deus nos ajude. Eu fico maravilhado com os ensinos de Jesus Cristo, porque cada palavra, cada frase de Jesus, há detalhes que precisam serem explorados, estudados minuciosamente, porque
porque contém riqueza de detalhes de revelação de Deus para as nossas vidas. Mas veja bem, eu quero trazer para nós aqui uma reflexão a respeito da mensagem mais importante do universo e o seu mensageiro, a mensagem de João Batista e a mensagem de Jesus. João Batista, o Filho de Deus, diz que dentre os homens nascidos de mulher, nunca houve um homem tão grande como João, que batizava os judeus no Rio Jordão, dizendo: arrependam-se, convertam-se e aceitem o batismo para a remissão de vossos pecados. Mas há um detalhe que Jesus descreve aqui. Jesus descreve aqui: quem vocês foram ver no deserto? Falando de João Batista, porque ele estava no deserto apregoando. João não foi pregar lá no centro da cidade. João não foi disputar a tribuna com os mestres da lei, com os fariseus, os sacerdotes, lá no templo. O profeta João não fez isso. Não foi disputar a tribuna na sinagoga. Ele, com a autoridade de Deus, com a unção de Deus, ele começou a gritar lá no deserto da Judéia: povo de Israel, ouçam a palavra do Senhor, arrependam-se, se convertam, sejam batizados para a remissão, a purificação dos vossos pecados, para que sejam salvos, restaurados. E Jesus fala assim: vocês foram ver quem lá no deserto? Um homem trajando bem? Bem trajado, bem vestido? Não. Quem se traja bem, vive no luxo, estão nos palácios. Porque João, você que não conhece um pouco da história de João, o profeta, ele se apresentou como um profeta no deserto da Judéia, se vestindo com roupa, pele de animal. Sua roupa era de couro, era feita de couro de animal. E se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Não tinha uma alimentação dos que vivem em palácio, uma alimentação sofisticada dos sacerdotes no templo. Muito menos se vestia muito bem. A sua roupa era da mais humilde possível. Veste feita por couro de animal. E quem era João? O homem mais ilustre, mais nobre dos que havia nascido dentre as mulheres. O que eu vejo nesse texto? O que você consegue entender nesse paradoxo aqui, nesse texto? E o que João estava proclamando? Que após ele viria o Messias, o Salvador de Israel, o resgatador de Israel, aquele que iria redimir e libertar Israel da escravidão, de todos os seus pecados. Era o homem que estava portando a mensagem do qual o profeta Malaquias havia dito, que ele é chamado de anjo do Senhor. Anjo, na verdade, é mensageiro, né? Não existe no original a palavra anjo. A palavra para mensageiro, que no nosso idioma é traduzido por anjo, é malar. É assim que se chama no Antigo Testamento os mensageiros de Deus, os mensageiros celestes, os servos de Deus que traz a mensagem. E o profeta João, ele é profetizado de uma maneira enigmática pelo profeta Malaquias, que também significa, no original, mensageiro de Deus, é Malaquiar, mensageiro de Iar, mensageiro de Deus. O profeta
João é descrito lá como o mensageiro que iria aparecer preparando o caminho do Senhor, e esse Senhor é o próprio Jesus, preparando as pessoas para recebê-lo. E foi isso que João Batista estava fazendo, proclamando que o Senhor iria se manifestar a eles, que o Messias iria se manifestar a eles, o Santo de Israel iria se revelar, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o verdadeiro Cordeiro que tiraria o pecado de Israel e do mundo, iria se manifestar, e que para isso eles precisariam se arrepender e receber o batismo para receber a salvação. Esse era João, o homem que portava a mensagem mais importante do momento. Estava vestido de roupa simples, das mais simples que existia na época, e indesejada talvez por todos que habitavam em Israel, em Jerusalém. Eu quero te dizer uma coisa, você que está acompanhando em casa, você que está aqui. Deus, Ele não se revela como nós esperamos. Deus não se revela a mim e a você como nós esperamos, como você espera. Deus nunca é surpreendido, nunca foi, nunca será, mas Ele sempre surpreende o ser humano na sua forma de se revelar. Deus não se revela como você espera, da forma que você espera. Deus sempre se revela de uma forma inesperada, num tempo inesperado. No entanto, Ele sempre avisa que Ele irá se manifestar. Jesus se manifestou depois de milhares de anúncios de Deus falando que o Redentor, o Santo de Israel, o Senhor dos Exércitos, o Salvador de Israel, iria se manifestar pessoalmente em Jerusalém. A Escritura está repleta disso nos profetas. Até mesmo Moisés falou de Jesus, do profeta que viria, que seria semelhante a ele. Deus avisa. Só que a forma da manifestação nunca é como nós imaginamos. Porque quando o povo judeu, na sua maioria, não foram todos, porque nem todos rejeitaram o Salvador Jesus, nem todos rejeitaram a mensagem de João, mas somente os orgulhosos, porque os orgulhosos esperam uma pessoa bem trajada, bem vestida, ilustre, que fala de uma maneira muito eloquente, corretamente, sem errar uma conjugação. As pessoas orgulhosas esperam isso. As humildes não. As humildes estão esperando um resultado. As humildes esperam, as pessoas humildes, elas estão esperando, na verdade, é a redenção, é a solução do problema. E quem aceitou João? Quem aceitou Jesus? A mensagem deles e o batismo foram as pessoas que estavam sedentas por fome e sede de justiça, que aguardavam a redenção em Deus. Quando ouviram a mensagem, não olharam para as pessoas mal trajadas, né? Simples, como João e o próprio Jesus, mas atentaram para a mensagem e entenderam que a mensagem era de Deus. Atentaram para a mensagem e entenderam que a mensagem era de Deus. Os orgulhosos, que um grupo deles aqui não era apenas esses, porque houve muitos pobres e pessoas iletradas também, que eram orgulhosos e não aceitaram, não receberam Jesus nem João. Mas uma classe deles aqui, que são os doutores da lei, e nem todos os doutores da lei, nem todos os fariseus rejeitaram Jesus também. Muitos deles se converteram, inclusive Nicodemos, José de Arimateia. Uma classe que é dita, que são mestres da lei, fariseus, rejeitaram o plano de Deus para as suas vidas, porque recusaram o batismo do profeta João. E também, posteriormente, quando Cristo se manifestou e se revelou a eles rejeitaram o Cristo, o Messias, mais ainda porque eles esperavam, da mesma forma que esperavam para dar crédito a João Batista, um homem
que tivesse sido instruído entre eles e que se vestisse bem, falasse bem. Da mesma forma, eles esperavam que o Messias, que as Escrituras haviam prometido que iria vir para resgatar Israel, libertar Israel, fosse um Messias glorioso, um Messias guerreiro, um Messias político, um Messias que convocasse um exército para a batalha e confrontasse todos os soldados do Império Romano que dominava Israel na sua época. E por isso não aceitaram a Jesus também. Porque a forma que eles esperavam a mensagem do profeta e a revelação do Messias não foi a forma que o Messias de Deus, o Salvador, se revelou a eles. Hoje eu ouço muita gente dizer: ai, Deus fala comigo, me dá direção nisso, me dá direção naquilo, né? Enfim, e Deus já deve ter falado umas 500 vezes para essa pessoa o caminho que ela deve trilhar, as decisões mais coerentes para a vida dela, as escolhas mais prudentes que ela deve fazer. E ela continua pedindo Deus orientação, pedindo Deus para falar com ela. Mas Deus está falando, Deus já falou. A pessoa que não está ouvindo, não está recebendo a palavra, por quê? Ela está vindo de pessoas que você não espera. Está vindo de forma que você não esperava. E Deus não age assim, no nosso formato. Deus espera mais um pouquinho de curiosidade, de percepção, de análise criteriosa e cheia de temor a Deus, ao ouvirmos a mensagem, ao lermos as Escrituras, porque Deus fala com você através da palavra, da Escritura, da Bíblia, fala através de uma pessoa que está cantando, fala através da pessoa que está pregando, que está ensinando. Mas a pergunta é: você está entendendo? Você está dando ouvidos? Ou só está ouvindo e não recebendo nada? Porque a forma não é o que você projetou no seu imaginário. Não fique imaginando como Deus irá falar com você. Não fique imaginando, criando no seu imaginário uma forma de como Deus irá se revelar para a sua vida, esperando Deus mandar um anjo todo forte, poderoso, e te ajudar e te falar: é por aqui. Isso acontecia muito no tempo antigo, antes de Deus revelar o grande mistério que havia sido ocultado por séculos, desde a eternidade, que é o Filho dele, Jesus Cristo, que se encarnou. Depois que o Filho se revelou à humanidade, o negócio agora é você entrar no mistério, é você se mergulhar com toda a humildade, com todo o temor de Deus, se esvaziar do seu ego, de si mesmo, se esvaziar do orgulho, se quebrar diante de Deus e deixar que Ele fale com você da forma dele. E a forma de Deus é revelar o nosso erro, o seu erro, revelar o seu pecado, revelar o seu orgulho, revelar as suas manias de querer as coisas do seu jeito. Deus fala conosco, nos repreendendo, nos censurando, nos corrigindo. Mas será que você está disposto a ouvir a censura de Deus, a correção de Deus? Porque é assim que Deus fala. Foi assim que Deus falou com o povo do passado, o povo da Bíblia, do Antigo Testamento. Era assim que Deus falava. E os profetas eram encarcerados, presos, apedrejados, mortos a espadas, por causa da palavra de Deus, de correção, de exortação, que ia batendo de frente, com todo o orgulho, com toda a altivez do ser humano da época. E ainda assim, é a forma que Deus continua falando conosco, o ser humano.
Arrependa-te, se converta, seja batizado, aceita o plano de Deus para a sua vida. E as pessoas, eu vou esperar um pouco, eu vou esperar eu sentir no coração. E fico esperando Deus falar com elas, dar direção para elas. Fica esperando Deus falar com elas. E vai buscando. Tem pessoas que ficam, décadas, esperando Deus falar com elas, para ela aceitar o plano de Deus. Eu conheço pessoas, já conheci pessoas assim. Não é de hoje. Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você lê a Bíblia? A pessoa lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Faz 10 anos, 15 anos. Exagerei um pouco agora, 15 anos. Mas tem, viu? Tem, já vi, já conversei com pessoas. E aí, você batizou quando? Como foi seu batismo? Não, nunca me batizei, nunca senti vontade. Estou esperando Deus tocar no meu coração. Só se Deus mandar um raio e matar logo essa pessoa, para ela entender, Misericórdia. Tem gente que espera isso. Porque a palavra de Deus é tão clara para nós hoje, porque o Espírito de graça, ele está presente na terra, presente de Deus para nós, a presença de Deus através do seu Espírito está conosco para nos esclarecer as verdades de Deus, a vontade de Deus para nós, de acordo às Escrituras. É só a gente se esvaziar com o desejo de querer aprender de Deus, ouvir a voz de Deus, aprender a verdade de Deus, que Ele nos revela. Deus só não se revela aos orgulhosos, às pessoas que querem manipular a palavra. Aí elas aprendem, estudam, aprendem a palavra e não mudam, não se transformam, nem se sentem transformadas, porque elas aprendem para manipular a palavra de Deus de acordo ao seu bel prazer. Aquilo que lhe convém, ela acredita que é a palavra de Deus. Aquilo que lhe convém, ela acredita que é propício, praticar. Aquilo que não lhe convém, que vai contra as suas práticas pecaminosas, erradas, injustas, ela recusa. E essas pessoas, Deus não se revela. Deus não muda a vida delas, porque elas não querem mudanças, elas querem conveniência. Mas o que Deus quer para mim e para você, meu irmão, minha irmã, é que nós, como aquelas pessoas pobres, e como muitos também ricos entre o povo judeu aceitaram, porque a Bíblia diz que muitos fariseus receberam o batismo de João Batista, prostitutas, pessoas de todo tipo, e também a mensagem de Jesus. Então, o que Deus quer para mim e para você é que nós venhamos com toda a humildade, coração quebrantado, receber a palavra de Deus. Receber a palavra de Deus. Interpretar, ou seja, entender a palavra, entender que é a palavra de Deus falando conosco nesse exato momento. E recebermos o seu plano de salvação para nós, com toda a simplicidade que ela vem para nós. Eu sou a porta, disse Jesus. Aquele que entrar por mim, vai entrar, vai sair, salvar-se-á, será salvo e achará alimento, encontrará suprimento para a sua vida, disse Jesus, Evangelho de João 10. O que isso significa? Que quem entra por esta porta, ou seja, que quem escolhe trilhar o caminho que Jesus aqui está revelando, será salvo, será liberto, porque ela pode entrar, ela pode sair, entrará e sairá, e encontrará suprimento. A pessoa que entra para o caminho da vida, que é o próprio Jesus, que recebe a mensagem de Jesus, ela encontra a liberdade, ela encontra o suprimento para a sua vida. Amém? A mensagem de João não veio como aquele povo, na maioria, esperava. Ele era um homem simples, mas era um homem de verdade. Era um profeta autêntico.
O Messias Salvador não veio como a maioria, muitos de Israel esperavam. Os orgulhosos esperavam. Mas ele veio de uma forma que todos aqueles que eram humildes e tinham sede de salvação, que esperavam realmente a solução das suas vidas, no quesito espiritual, receberam a Jesus. Jesus disse que entre os nascidos de mulher não havia uma pessoa tão grande como João. No entanto, o menor no reino do céu, o menor no reino do céu, será maior que João. E o que ele está falando? Aquele que mais se diminui como um ser humano diante do outro, nunca se vendo maior que o outro, nunca diminuindo o outro, nunca sendo soberbo diante do outro, nunca sendo desrespeitoso e imoral diante do outro. Essa pessoa que aceita a palavra de Deus de bom grado, a pessoa que aceita a palavra de Deus, e a palavra de Deus que eu estou pregando, a palavra de Deus que muitos pregam, sem olhar para o profeta, mas para a mensagem que está sendo ministrada, ela pode ser maior que João Batista. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Por quê? Porque Jesus disse que ele veio para os mansos e humildes de coração. E ele no capítulo 11, versículo 28, segundo escreveu Mateus, diz o seguinte: vinde a mim, venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mais ainda, tome sobre vocês o meu jugo, que era um instrumento de, jugo em Minas é chamado de canga, que é um instrumento de unir dois animais, boi, o cavalo, seja lá o que for, para carregar uma carruagem, uma carga, ou seja, para aliviar o fardo, não ficar pesado demais nem para um nem para outro. Por isso usa esse instrumento chamado jugo, chamado canga. Então Jesus usa essa linguagem figurativa: tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É só aí que o ser humano encontra. É dessa forma, e não há outra forma, que eu e você podemos encontrar o descanso para as nossas almas. O descanso não é quando morrermos, não. Esse descanso ele está falando do refrigério, do alívio, da libertação da opressão psicológica, espiritual que o ser humano está vivendo, e nós sabemos muito bem disso nesse exato momento, como a humanidade está sofrendo de tanta opressão psicológica e espiritual. Então Jesus está falando: vinde a mim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Esta é a receita do Mestre Jesus. Aprendam com ele a humildade e a mansidão. Ame a ele de todo o coração e ao teu irmão, e você terá a chance de ser 99% de uma pessoa plena. Amém? Deus abençoe a sua vida, você em casa, você aqui também. Que você possa refletir um pouco mais nessa palavra, guardar no teu coração e aprenda que Jesus se revele às pessoas que estão dispostas a serem quebradas por dentro, para serem remodeladas como um vaso de barro nas mãos de Jesus, se tornando um vaso novo e um vaso de honra, de louvor para a glória dele, na presença dele. Que você possa entender que são as pessoas que estão dispostas a aprender com Jesus e praticar as mesmas obras dele, na sua humildade e mansidão, e amor e misericórdia. São essas pessoas que Jesus se